Bom dia a todos. Hoje a gente vai iniciar nossa aula falando sobre falando sobre administração clássica. E para iniciar a leitura, ninguém melhor do que o nosso amigo Gustavo. Pode ir, Gustavinho. Deixa eu colocar na tela aqui, só um minutinho. Pronto, pode ir. Você notou que os primeiros estudos das teorias da administração eram focados em um único viés? Taylor focou no trabalho, Ford focou no processo, Fayol focou na estrutura organizacional. A diferença é que Fayol desenvolveu uma teoria mais ampla, pois foi precursor de uma área de estudo administrativo até hoje em dia pesquisado. Pois, depois de Fayol, descobriu-se que a forma de organizar a empresa muda conforme seu contexto de negócio. Ou seja, uma organização, ou o processo organizacional, ele não é uniforme. Ele é dinâmico, ele varia de acordo com pessoas, de acordo com área de trabalho, entre outras variáveis. Gustavinho, continua. Retomando o tema, além de ter criado a figura do gerente, ele procurou compreender a empresa como um conjunto dentro do todo. Este conjunto ele denominou funções, e o todo é a própria organização. Em 1916, Fayol publicou seu livro Administração Industrial e Geral. Foi o primeiro a reconhecer que a condução dos negócios deveria por meio de funções separadas das demais funções da empresa, separando o trabalho administrativo do trabalho operacional. Fayol analisou a empresa de cima para baixo. Ele ainda discutiu competências gerenciais de forma que a capacidade administrativa e a capacidade técnica têm importância inversamente proporcional, conforme a posição hierárquica. A capacidade técnica é mais importante na hierarquia mais baixa e a administrativa na mais alta. Então, o que ele dá a entender aí? Capacidade técnica, gente, Gustavo, você sabe fazer um nó de marinheiro na corda? Se o Gustavo Não. responde sim, filho, sim. Sei, Ilustra o exemplo. Isso. Então, eu vou colocar o Gustavo para amarrar toda a carga no caminhão. Aí a Jaiane sabe dirigir o caminhão. Logo, quem é que vai dirigir? O Gustavo? Não, a Jaiane. Ou, peraí, Gustavo sabe dar o laço de marinheiro, mas a Jaiane tem noção de montar de cubo. A visão espacial dela é melhor do que a do Gustavo. Então, ela vai ajudar a distribuir a carga uniformemente no caminhão. Então, são habilidades ou capacidades técnicas diferentes, certo? Certo. Sim. Então, agora, nós vamos começar com já que eu falei da Jaiane, ela lê. Pode ir. Calma aí, só um momento. Deixa eu só achar aqui. Posso? Deve. Veja a seguir os 14 princípios gerais da administração de Fayol, com base em Chiavenato? Isso. Divisão de trabalho. Consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Autoridade e responsabilidade. A autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade. E significa o dever de prestar contas. Cadê você, Jai? É que tá ruim minha internet. E significa o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas entre si. Disciplina.
Vai aparecer outra caixinha ou eu posso continuar? É disciplina, pode ir embora. Leia a disciplina. O- São 14 que vão aparecer. Mas não apareceu aqui no meu. Agora apareceu. Depende de obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. Unidade de comando. Unidades de comando. Cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. É o princípio da autoridade única. Unidade de direção. Uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Os interesses gerais da empresa devem se sobrepor aos interesses particulares das pessoas. Remuneração do pessoal. Deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. Centralização. Refere-se à concentração da autoridade do topo da hierarquia da organização. Cadeia escalar. Linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo, em função do princípio do comando. Ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem material e humana. Equidade. Amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. Estabilidade do pessoal. A rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência da organização. Quanto mais tempo uma pessoa permanece no cargo, tanto melhor para a empresa. Iniciativa. Capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. Espírito de equipe. A harmonia e a união entre as pessoas são grandes forças para a organização. Obrigado. Então percebam, gente, que desde o início da administração clássica, nós já falamos sobre ordem, centralização de poder, cadeia de comando, equidade, unidade de direção, disciplina, autoridade e responsabilidade, divisão de trabalho, remuneração, subordinação dos interesses individuais aos gerais. Então, alguma coisa mudou de lá para cá? Muito pouco. Não. Muito pouco. O que pode ter mudado é quando ele fala aqui, ó, na estabilidade do pessoal. Antes, lembra que eu falei em sala de aula? Era sinônimo de orgulho as pessoas irarem e falar: nossa, esse foi o meu primeiro emprego, eu me aposentei aqui. Vocês lembram disso? Sim. Hoje o ciclo de vida de um funcionário ele é incerto na empresa. Existem pessoas ainda que ficam por 15, 20, 30, 35 anos na mesma empresa. Mas isso é raro. Hoje em dia não é mais sinônimo de... não é mais status. Se a pessoa fica 25, 30 anos naquela empresa, a primeira coisa que a pessoa vai falar hoje, com a administração contemporânea, nossa, aquela pessoa é encostada. Ela teve medo de ir para cima, ela teve medo de mudar, ela teve medo disso, medo daquilo. Quando, na verdade, ela procurou uma zona de conforto. Certo? Certo. Uhum. Agora escolhe o amiguinho ou a amiguinha para ler. Eu deixo. A Fran. Oi, Jai. Já sabia. Ah, Fê. Bem, pela análise do quadro da departamentalização, você notou que a teoria clássica da administração de Fayol é um estudo mais amplo. Por quê? Ao estudar a empresa de cima para baixo, identificar a estrutura, ele conseguiu destacar vários elementos que juntos possibilitam a gerência da empresa. Você também deve ter observado que ele iniciou algumas discussões que provavelmente você já ouviu falar nos dias atuais, como iniciativa e espírito de equipe. Então vamos lá. A iniciativa, vocês vão anotar isso aí e vocês vão buscar o significado e a aplicação de uma técnica. Vocês vão ouvir falar muito ainda.
que é a ferramenta chamada chá. Chá? Isso, CH. E a extensão dessa ferramenta. Eu vou dar uma dica para vocês. Chá. O C é de conhecimento, o H é de habilidades e o A é de atitudes. Ela, no decorrer do tempo, ela sofreu uma atualização. Eu quero que vocês me tragam essa atualização. É o trabalho para a semana que vem de vocês. A pesquisa. Pesquise sobre o chá e a atualização da ferramenta. Ok? Beleza. Sim. Ai, que alegria. Vamos lá, Fran. Escolhe o amiguinho. O seu Rude. Vamos lá, Ruth. Oi. Pode começar. Pode ler já? Pode. Você já sabe que as 6 funções de Fayol distinguiu foram administrativa, técnica, comercial, financeira, de segurança e contábil. Também sabe que ele colocou a função administrativa acima das demais, quanto ao que podemos chamar de estrutura organizacional, porque considerou que é a única capaz de integrar as demais, e que está presente no exercício das demais e que é a mais importante para conduzir os negócios da organização. Então, resumindo o que foi dito, se eu não tenho administração nos processos de qualquer que seja o departamento, eu não vou ter fluidez. Por isso que ele determinou que a administrativa é a mais importante para conduzir, porque eu tenho processos em todas as áreas do conhecimento. Eu não tenho, por exemplo, café da manhã. Eu sei que todos estão tomando agora, nesse instante, porque está dando para ouvir vocês mastigando. Eu não tô tomando café, não. Ainda, mas vai tomar. Tá bom. Não tem todo um processo para fazer o café da manhã? Assim como eu tenho um processo para lavar roupa, para limpar a casa, assim como eu tenho um processo para ir para a faculdade, para ir para o trabalho. No trabalho, eu tenho um processo que eu tenho que seguir. Então, se você parar e analisar, eu tenho processos em todas as áreas do conhecimento o dia inteiro. Tá certo? Então, Sim. ele determinou que a área administrativa é a mais importante porque é a mais importante. Se eu quero fluidez, se eu viabilidade, se eu quero agilidade, criar eficácia, eu tenho que alinhar o meu processo. Certo? Sim. Ô, Rudy, escolhe a amiguinha agora. Ixi, eu nem sei quem tá aqui. Deixa eu ver. Eu também não. Tá aí. Deixa eu ver quem tá. Não, a Tainá não tá, não. Pode ser o Gustavo de novo. A Tainá tá sim. A Tainá tá. A Tainá. Mas não é Gustavo de novo, rapaz. Peraí, deixa eu voltar para a tela. Aí, estão enxergando agora? Sim. Pode ir, Tainá. Qual é a divisão do trabalho? Leva a especialização e aumento da eficiência produtiva. Você já aprendeu, certo? Mas Fayol se preocupou com a questão dentro dos níveis que dividiu a empresa do ponto de vista estrutural, seja em departamentos, seções, unidades, e isso pode acontecer de 2 formas. 1. Divisão vertical do trabalho. Refere-se à autoridade e à responsabilidade nos níveis da organização, ou seja, cada nível hierárquico da estrutura tem autoridade e responsabilidade sobre um nível subordinado. 2. Divisão horizontal do trabalho. Cada departamento ou seção é responsável por uma estrutura específica. A divisão horizontal do trabalho significa a departamentalização que assegura homogeneidade e equilíbrio e pode ser por função, processo, clientela ou localização geográfica.
Então vamos entender as diferenças entre uma e outra. Gente, divisão vertical. O que foi dito lá em cima é igual à divisão da igreja. Vocês lembram? A administração da igreja, que era uma administração vertical, que o Papa fala, até o Coroinha tem que acatar sem divisão, sem reclamar, certo? A horizontal, ela Sim. trabalha a departamentalização, onde a seção é responsável por uma atividade específica. Olha lá, a divisão horizontal do trabalho significa departamentalização, ou seja, cada departamento vai ser responsável por uma parte do macro processo, assegurando homogeneidade e equilíbrio, seja ela por função, seja ela por processo, ou por cliente, ou localização. Ou seja, cada um vai ter um nível de responsabilidade atribuído de acordo com aquilo que lhe é atribuído de responsabilidade. Obrigado, Thay. Agora você escolhe o amiguinho. O Gustavo. Todo mundo tá querendo escolher hoje. Vai, vamos lá. É para isso aí? Não. Não. Rapaziada, vocês estão ignorantes, hein? Um dos principais problemas das organizações é desenhar a estrutura organizacional, pois é necessário pensar sobre autoridade, responsabilidades e também comunicação entre as pessoas e os grupos. Clique aqui sobre os índices para saber mais. Vixe, vai ter coisa pra caramba. Autoridade. A autoridade formal é o poder de decisão investido em uma pessoa ou grupo que possibilita mobilizar o... Mobilizar o... Não tem mais nada para ler? Olha no seu aí que tá aberto. Não entendi. Acho que aqui o meu travou. Vai pro próximo. Responsabilidades. São as obrigações, funções, papéis, deveres ou tarefas das pessoas ou dos grupos de trabalho. Cargos e departamentos. São os grupos de trabalho resultantes do agrupamento de autoridade e responsabilidade. O sistema de comunicação de uma estrutura organizacional fornece a interligação das unidades de trabalho, cargos e departamentos, e possibilita sua ação coordenada. Organograma. Representação gráfica da estrutura. Gente, agora, voltando aqui. Professor, você colocou para gravar? Tá gravando. Aqui tá aparecendo para mim que a gravação está prestes a ser iniciada, mas não inicia ainda. Não, ela está gravando. Opa! Desde o início. Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu ver aqui. Ó, nós já temos 33 minutos de gravação. Hoje tá voando. Hoje a coisa tá fluindo. Então vamos lá. Gente, dentre autoridade, responsabilidade, cargos e departamento, comunicação e organograma, qual dessas aqui vocês definem que é a mais importante? A responsabilidade, eu acho. Responsabilidade. Autoridade, eu acho. Autoridade. Quem falou o conjunto delas? Pai, né? Comunicação, ninguém vai? Programa, ninguém vai? Não, Eu vou no organograma. Tudo bem, gente, que o conjunto se faz necessário. Mas dentre essas variáveis, eu seguramente iria aqui, ó, comunicação. A comunicação é o item mais importante em qualquer organização. Sim ou não? Sim. Uhum. É através da comunicação clara e objetiva que a gente evita ruídos e chega ao objetivo de forma mais assertiva. Se eu me comunico
bem e claramente com os meus colaboradores ou clientes internos e externos, a minha chance de acertar ou a minha chance de crescer com essa comunicação é muito grande. Certo? Certo. Tá repetindo tudo, né? Então vai, Fran. Observe que para definir a estrutura ideal, é necessário considerar alguns fatores similares das funções. Similaridade das funções. Proximidade das funções subordinadas, complexidade das funções subordinadas, direção e controle requeridos pelos subordinados, coordenação requerida e importância, complexidade e tempo de planejamento exigidos pela tarefa. Então, isso ele está dentro da definição de estrutura, dentro do organograma. Peraí, quais funções são similares que eu posso passar para aquela pessoa que tem a competência técnica para tal? Proximidade das funções subordinadas, complexidade das funções, direção e controle pelos subordinados, coordenação requerida e complexidade e tempo de planejamento exigidos. São algumas das questões que devem ser consideradas. Mas espera aí, se eu coloco uma pessoa que tem a capacidade técnica de ordenação e controle, eu não posso colocar essa pessoa que tem uma capacidade técnica administrativa, por exemplo, para fazer essa função. Eu tenho que colocar uma pessoa que corresponda às minhas expectativas. Jai, você. Para se decidir sobre autoridade, é necessário primeiramente entender que a autoridade é o direito formal que o cargo tem de influenciar o comportamento de seus subordinados e também de como utilizar ou comprometer os recursos organizacionais. É preciso decidir sobre tipos de autoridade formal. A autoridade de linha define as relações entre chefes e subordinados. A autoridade de assessoria são as funções de apoio especializadas sem relação hierárquica. A autoridade funcional determina o que as pessoas sob subordinação devem fazer e podem ocorrer nos mesmos níveis ou entre os níveis. Então, essa autoridade funcional, a gente trata hoje em dia como a liderança. Porque determina que as pessoas, sob sua subordinação, devem fazer e pode ocorrer nos mesmos níveis hierárquicos. A pessoa que tem a programação de liderança pré-programada, ela vai desenvolver isso de maneira natural, independente do cargo dela. Então, por exemplo, no grupo de vocês, quem é o representante? O Rude. Por que o Rude foi representante? Porque ele tem essa programação de liderança ou de senso de responsabilidade melhor do que a gente, por exemplo. Então, ele foi o escolhido a ser o representante da sala. Então, essa seria a ideia, tá? Para escolher o representante da sala. Não fugir da responsabilidade e jogar no colo do outro. Tá? Esse seria um exemplo. A autoridade de assessoria é função de apoio. E a de linha, gente, é aquela que a gente já está acostumado. Eu mando e você obedece. Bom, deixa eu ver quem tá. Eu já perdi as continhas de quem tá. Rude, vai tu. Hierarquia é a cadeia de comando, ou seja, é a disposição de autoridade em níveis. Quantidade de níveis chama-se número de escalão hierárquico. Então, gente, não tem muito o que explicar aqui. Tá muito bem ilustrado a hierarquia. E a gente vai para a estrutura. Pode ir, Udi. Pode ler? Por favor. Amplitude de controle. É a amplitude de comando que representa o número de pessoas subordinadas a um cargo, podendo ser achatada
geralmente para atividades que demandam pouca supervisão, e a estrutura aguda, ideal para atividades que necessitam de muita supervisão, conforme as figuras a seguir. Então, ó, percebam nesse organograma que a estrutura achatada, ela tem divisões de comando, certo? E pouca operação. Pouca operação. Por quê? Porque ele não precisa não precisa de tanto operacional, mas precisa de bastante supervisão. Vejam que o operacional é a bolinha e os supervisores são os quadradinhos. Agora, percebam na estrutura aguda. É exatamente o inverso. Ele tem pouca supervisão, mas tem muita o quê? Tem muita operação. Certo? Uhum. Gente, agora deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu preciso que vocês façam uma coisa por mim. Peraí. Deixa eu olhar aqui. Eu preciso que vocês liberem a câmera de vocês para que eu pegue um take, um print. Faça isso. Juro, sério. Professor, você não vai dar certo, não. Não. Vai dar sim, gente. Não vai ter como, não. Liberem a câmera de vocês aí para mostrar que vocês estão afiados na nossa aula. Calma aí. Caralho, rapaziada, aí vai dar ruim. Pelo amor de Deus.